Já parou para pensar como foi o dia em que o céu ficou em completo silêncio? Os anjos que sempre cantavam, agora assistiam, sem poder agir, o momento mais doloroso da história. Hoje, você vai enxergar a cruz de um jeito que talvez nunca tenha visto antes. O céu estava em total silêncio, mas não era um silêncio comum, era um silêncio denso, carregado de dor e aflição. Os anjos, que sempre louvavam com alegria diante do trono, agora estavam calados. Seus olhos fitavam a terra, tomados por tristeza e espanto. O Filho de Deus estava prestes a morrer. Ele não era apenas um homem. Era o próprio Filho do Criador, aquele que havia formado o universo, as estrelas, os oceanos, os animais e a humanidade. E agora, ele era humilhado, agredido e levado para ser crucificado. Miguel, líder dos exércitos celestiais, permanecia imóvel. Empunhava sua espada, mas não podia usá-la. Sabia que Jesus, se quisesse, poderia escapar da cruz, mas o Filho não pediu ajuda. Miguel, deixe-nos ir, suplicavam os anjos. Queremos protegê-lo. Mas Miguel, em silêncio, apenas olhou. Ele também sentia a dor, mas se submetia ao plano do Pai. No trono, o Pai contemplava tudo. Seu amor pelo Filho era perfeito, mas ele também amava profundamente a humanidade. Por isso permitiu que Jesus sofresse, não por fraqueza, mas porque sabia que aquele sofrimento traria salvação. Um anjo ajoelhou-se diante dele, com voz cheia de tristeza. Senhor, por que permites isso? Ele é puro, é santo. O Pai respondeu com poucas palavras: porque eu os amo. Na terra, os soldados preparavam os cravos, a multidão gritava, os discípulos choravam, e Jesus, de braços abertos, não estava sendo derrotado. Ele triunfava pelo amor, não pela força. Os anjos aguardavam um sinal, uma palavra. Bastava uma ordem do Pai, e eles desceriam como raios para resgatar o Filho. Mas o Pai disse: não. E os anjos entenderam. Aquele sacrifício era necessário. A salvação só viria pelo sangue de Jesus, não pela força celestial. O tempo parecia desacelerar naquele dia. Os anjos estavam divididos entre a dor e a fé. Eles criam no plano divino, mas não compreendiam por que precisava ser tão doloroso. Um anjo mais jovem se aproximou de Miguel, com lágrimas nos olhos. Por que ele não se defende? Por que se deixa humilhar? Ele é o Rei, o Filho do Deus vivo. Miguel respondeu com firmeza e serenidade: porque ele ama além do que conseguimos entender. Na terra, Jesus era levado pelas ruas de Jerusalém. Suas costas sangravam, a coroa de espinhos feria sua testa. As pessoas riam, zombavam, cuspindo nele. Mas ele não respondia com raiva. Seu olhar era de compaixão. Os anjos observavam, impotentes. Se pudessem, desceriam num instante. Um único deles seria capaz de destruir exércitos inteiros, mas sabiam que não podiam agir. O silêncio do céu também era obediência. Lá no alto, o Pai não desviava o olhar. Viu cada golpe, ouviu cada palavra cruel e sentiu cada lágrima, mas manteve-se firme, por amor à humanidade. Seu amor era tão imenso que permitiu que o Filho passasse por aquilo por mim, por você, por todos nós. Um anjo mais velho lembrou aos demais: lembrem-se das palavras do Filho. Ninguém tira a minha vida. Eu a entrego por vontade própria. Sim, Jesus não estava perdendo a vida. Ele a oferecia por amor. No mundo espiritual, os demônios se agitavam. Pensavam que estavam vencendo. Viam Jesus ferido e acreditavam que o plano de Deus havia fracassado. Mas não sabiam que aquela cruz era uma armadilha santa, onde o mal seria vencido para sempre. Os anjos, mesmo desejando agir, permaneciam parados, com os olhos fixos no Filho. Era o momento mais difícil: ver sem poder intervir, sentir e não agir, chorar em silêncio. Um som suave ecoou no céu. Não era canto, era o coração do Pai, batendo forte por seus filhos. Um coração ferido, mas cheio de propósito. Na terra, Jesus caiu sob o peso da cruz. Um homem chamado Simão foi forçado a ajudá-lo. Os anjos olharam com gratidão. Alguém, mesmo sem compreender, dividia o fardo com o Salvador. Naquele instante, o céu aprendeu algo novo. Mesmo com todo o poder e glória existentes ali, foi na dor da terra que o amor de Deus brilhou mais forte. E os anjos entenderam. Aquilo não era fraqueza, era amor na sua forma mais sublime. As pedras das ruas estavam manchadas de sangue, o sangue do Filho de Deus. Cada passo de Jesus era um ato de amor consciente. Ele sabia exatamente para onde ia. Cada metro levava mais perto da cruz, mas ele não parava. Os anjos assistiam, com olhos marejados. Jamais haviam visto o céu tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão cheio de glória. O que Jesus fazia não era apenas doloroso, era sagrado. Alguns anjos seguravam suas espadas com força. Não entendiam como o pecado humano podia ser tão cruel. E, mesmo assim, Jesus não amaldiçoava ninguém. Ao contrário, cada olhar parecia dizer: eu faço isso por vocês. Enquanto caminhava, Jesus via rostos conhecidos na multidão.
Alguns choravam em segredo, outros o fitavam com pena ou medo. Muitos desviavam o olhar, poucos permaneciam firmes. Entre eles estava Maria, sua mãe. Seus olhares se cruzaram. Não eram necessárias palavras. O amor entre eles era profundo demais. Ela sabia quem ele era. Sabia que aquele menino que embalara era o Filho de Deus. Agora, vê-lo naquela situação rasgava seu coração. Ao lado dela, João, o discípulo amado, permaneceu. Mesmo jovem, não fugiu. Seu olhar misturava dor e fidelidade. Os anjos se emocionaram diante daquela cena. No meio de tantos que o abandonaram, ainda havia os fiéis poucos, mas verdadeiros. Ao chegarem ao Gólgota, o Monte da Caveira, os soldados prepararam a cruz. Os anjos se agitaram no céu, era a hora mais sombria. Ainda assim, ninguém podia fazer nada. Jesus deitou-se na cruz voluntariamente. Ninguém o forçou. Ele mesmo estendeu os braços, mostrando sua total entrega. Os pregos foram cravados. Cada martelada ecoava no céu. Os anjos cerravam os punhos, prontos para agir, mas o Pai permanecia em silêncio. O plano ainda não estava concluído. A salvação precisava ser consumada. O céu inteiro se curvou em reverência, não por derrota, mas por adoração. O cordeiro estava sendo imolado. O sacrifício mais puro acontecia. Jesus foi levantado na cruz. O sangue escorria. Seu corpo tremia, mas seus olhos ainda brilhavam em paz, como se dissesse: eu vim para isso. Estou aqui porque amo vocês. Os demônios celebravam. Pensavam que haviam vencido, mas estavam enganados. Aquilo que parecia derrota era a maior vitória da história. Os anjos sabiam, mesmo sofrendo, tinham fé. Sabiam que aquela cruz era a chave, que o sangue derramado libertaria multidões e que o silêncio do céu era parte de um grito maior que estava por vir, o grito da ressurreição. Por enquanto, tudo permanecia em silêncio. E Jesus, pendurado na cruz, seguia amando. As horas passavam. O céu escureceu. O sol escondeu seu brilho, como se não quisesse presenciar tamanha dor. A terra tremeu. O silêncio se tornou ainda mais pesado. Algo grandioso acontecia. Jesus permanecia entre o céu e a terra. Cada respiração era um esforço. Mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os anjos se comoveram com essas palavras. Mesmo ferido, ele ainda pensava nos outros. Seu amor não tinha limites. A dor aumentava, o corpo estava fraco, mas o espírito permanecia firme. Ele sabia que o fim estava próximo, ou melhor, o verdadeiro começo. Então, com voz forte, Jesus declarou: está consumado. Naquele instante, os anjos compreenderam. O Pai havia dito sim. Sim para a salvação. Sim para a vitória sobre o pecado. Sim para a vida eterna. Jesus entregou o seu espírito e morreu, mas não foi uma morte comum. Foi uma entrega, um sacrifício perfeito, um pagamento completo. O céu chorou, a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho para Deus estava aberto. Os anjos, que haviam se contido por tanto tempo, agora se ajoelharam, não por tristeza, mas em adoração. Eles sabiam que, mesmo em silêncio, haviam presenciado o momento mais grandioso da história. Jesus morreu, mas não permaneceu morto. 3 dias depois, ressuscitaria em glória. Mas essa é outra história. Hoje, o céu ainda observa a terra, e o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora continua chamando corações até hoje. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do amor que não desiste, do sacrifício que mudou a história e do céu que, mesmo em silêncio, nunca deixou de amar. Deixe seu comentário aqui, escreva: o amor de Jesus continua me chamando, e declare que você reconhece esse sacrifício. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e se lembrem que, até hoje, o céu continua olhando para a terra, chamando corações como o seu. Não é apenas uma história antiga, é uma verdade viva. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do amor que não desiste, do sacrifício que mudou a história e do céu que, mesmo em silêncio, nunca deixou de amar. Deixe seu comentário aqui, escreva: o amor de Jesus continua me chamando, e declare que você reconhece esse sacrifício. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e se lembrem que, até hoje, o céu continua olhando para a terra, chamando corações como o seu. Não é apenas uma história antiga, é uma verdade viva.